Imagine duas tomografias do mesmo paciente. Na primeira, existe um tumor avançado, múltiplas lesões, e alguns meses depois, após o tratamento, grande parte da doença desapareceu. E o mais curioso é que a medicação não atacou diretamente a célula tumoral. Ela retirou um bloqueio que permitiu que o próprio sistema imune do paciente voltasse a agir. Isso é imunoterapia. Mas como é que o sistema imune consegue reconhecer um câncer se ele surgiu das nossas próprias células? E se ele consegue reconhecer, por que não elimina o tumor espontaneamente? Para entender a revolução da imunoterapia moderna, nós precisamos responder essas duas questões. Eu sou Yuri Santana, médico oncologista, e hoje vamos revisar um pouco a respeito dos fundamentos que mudaram a história do tratamento do câncer. Se você assistiu o nosso vídeo sobre os hallmarks do câncer, talvez você se lembre de que, em 2011, Hanna e Weinberg incluíram a evasão imune entre as características fundamentais do câncer. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. A ideia é essencial: o tumor não é apenas um conjunto de células que se multiplicam de maneira descontrolada. Ele interage com os vasos, os fibroblastos, as células inflamatórias, formando o que a gente chama de microambiente tumoral. E para sobreviver, a célula tumoral precisa escapar da vigilância imune. O sistema imune ele consegue reconhecer proteínas anormais produzidas pelas células tumorais, que nós chamamos de neoantígenos. Essas proteínas podem ser capturadas pelas células apresentadoras de antígeno e elas são apresentadas aos linfócitos T. E aí, o linfócito T desencadeia uma resposta antitumoral. Só que o câncer, ele consegue desenvolver maneiras de interromper esse processo. Eles conseguem produzir substâncias imunossupressoras, conseguem recrutar células reguladoras e ativar sinais que funcionam como verdadeiros freios do linfócito, bloqueando ou paralisando sua ação. É justamente nesses freios que entram os checkpoints imunes. Os checkpoints imunes são um conjunto de mecanismos que fazem o controle da resposta imunológica. Pense no linfócito T como um carro potente. Para evitar acidentes, é preciso ter freios potentes também. Esses freios são indispensáveis. Sem eles, o sistema imune poderia atacar tecidos normais e produzir autoimunidade. O problema é que o câncer se apropria desses mecanismos de segurança para se proteger. Os inibidores de checkpoint imune são anticorpos que bloqueiam algumas ações dessas interações inibitórias. Em linguagem bem simples, eles não turbinam a imunidade. Eles não atacam diretamente o tumor, como a quimioterapia, por exemplo. Eles retiram os sinais de inibição, eles retiram os freios e restauram a possibilidade de uma resposta imune antitumoral. E essa distinção explica tanto a possibilidade de respostas profundas e duradouras, quanto dos eventos adversos imunomediados. Ao liberar os freios, pode também facilitar a inflamação contra órgãos normais. Existem diversos checkpoints imunes, mas hoje eu vou comentar aqui a respeito de 3 alvos fundamentais: o CTLA-4, o PD-1 e o LAG-3. O CTLA-4 ele atua principalmente nas fases iniciais de ativação do linfócito T, ainda lá nos linfonodos, antes de entrar no microambiente tumoral. Quando bloqueamos o CTLA-4, ampliamos a ativação e a diversidade da resposta imune. O ipilimumab foi um dos pioneiros dessa classe. O PD-1 atua de forma mais relevante nas fases efetoras, frequentemente já dentro do microambiente tumoral. Ele é expresso na superfície do linfócito T, e quando se liga, transmite o sinal de inibição para esse linfócito. É como se a célula tumoral mostrasse uma credencial falsa, dizendo: não me ataque. Os anticorpos anti-PD-1, então, como pembrolizumab, nivolumab, eles bloqueiam esse receptor no linfócito. A gente tem também anticorpos anti-PDL1, atezolizumab, durvalumab, velumab, que bloqueiam o ligante na célula tumoral. Embora com sutil diferença, eles atuam no mesmo eixo. O terceiro alvo é o LAG-3. É um outro receptor inibitório encontrado nos linfócitos ativados. Ele está frequentemente associado a um estado de disfunção ou exaustão celular. Na prática clínica, o bloqueio de LAG-3 ganhou espaço principalmente em combinação com o anti-PD-1, como acontece no nivolumab com relatlimab, aprovado para melanoma, por exemplo. Esses checkpoints, eles não são interruptores isolados, eles fazem parte de uma rede complexa, e é por isso que combinar bloqueios pode aumentar a eficácia, mas também pode modificar a toxicidade. Agora eu gostaria de falar para vocês um pouco mais a respeito sobre alguns biomarcadores. Em nosso canal você pode encontrar diversos vídeos sobre esse tema. Vou deixar aqui também na descrição algumas recomendações para quem tiver interesse. Bom, vamos lá. Se a imunoterapia pode produzir respostas tão importantes,
Ela vai se aplicar a todos os pacientes? Como é que a gente consegue prever essa resposta e selecionar quem é que deve receber essa modalidade de tratamento? A gente ainda não tem nenhum biomarcador perfeito. Eu vou citar aqui 3 biomarcadores que a gente utiliza na prática clínica para auxiliar a tomada de decisão. O primeiro é o PDL1. Ele é avaliado por imunistoquímica, na peça tumoral. Ele depende do tumor, depende do anticorpo, depende do estudo, e ele pode ser expresso como TPS, CPS ou outros scores de expressão. Em alguns cenários, maior expressão de PDL1 se associa a maior probabilidade de benefício com os bloqueios, tanto de anti-PD1 quanto anti-PDL1. Mas o PDL1 não é um teste binário universal, positivo e negativo. Ele é um espectro contínuo, e mesmo os pacientes com expressão baixa ou até negativa, eles também podem se beneficiar de imunoterapia. O segundo biomarcador é o TMB, ou carga mutacional tumoral. De forma simplificada, ele estima quantas mutações existem no tumor. E quanto maior o número de mutações, maior pode ser a chance de surgirem neoantígenos, que são reconhecidos pelo sistema imune, e dessa forma aumentar a resposta, predizendo resposta aos anti-PD1. Mas o TMB também depende da metodologia, depende do ponto de corte, do tipo tumoral, e não deve ser interpretado de forma isolada. O terceiro envolve o sistema de reparo de DNA por mismatch, é o mismatch repair. Tumores com deficiência nesse sistema frequentemente apresentam alta instabilidade de microsatélites. O acúmulo dessas alterações também geram neoantígenos, tornando esses tumores particularmente sensíveis ao bloqueio dos checkpoints em diversos contextos. Então, assim, a imunoterapia contra o câncer não começou com checkpoints. Há mais de um século já existiam tentativas de estimular o sistema imune contra os tumores. Primeiro vieram citocinas usando interleucinas, altas doses, interferon, vacinas, entre outras abordagens. A grande virada dos inibidores de checkpoint foi demonstrar que, em vez de tentar estimular mais o sistema imune, nós poderíamos remover ali os mecanismos específicos de inibição. Isso mudou o tratamento de melanoma, câncer de pulmão, rim, bexiga, cabeça e pescoço. Hoje a gente praticamente usa em quase todos os tipos tumorais. E trouxe um fenômeno que era pouco comum no cenário da doença metastática. Uma parcela dos pacientes pode manter o controle da doença por muitos anos, mesmo após o término do tratamento. Mas atenção, a resposta duradoura não acontece com todos. Imunoterapia não é sinônimo de tratamento leve. E seu uso depende do tipo tumoral, depende do estágio, depende de biomarcadores, condições clínicas, estratégia terapêutica. Vamos ver isso, exemplos dessas situações, em 2 casos clínicos. O primeiro caso trata-se de um paciente com câncer de pulmão, não pequenas células, metastático e sem alterações moleculares acionáveis. Ele tem uma expressão de PDL1 de 90% nas células tumorais. Nesse contexto, após uma avaliação clínica completa, foi escolhido um anti-PD1 em imunoterapia, pembrolizumab. Nas primeiras avaliações, mostrou-se uma redução progressiva das lesões tumorais e, com a continuidade do tratamento, o paciente conseguiu alcançar a resposta radiológica completa. Aquilo que na conversa cotidiana, muitas vezes nós chamamos de remissão. O PDL1 elevado ajudou na seleção da estratégia. Aumentava a expectativa de resposta, podia fazer um tratamento sem quimioterapia, por exemplo, mas não representa uma garantia. Fundamental, indispensável, excluir alterações acionáveis, porque principalmente no câncer de pulmão, a apresentação de determinados drives, de mutações genéticas, pode mudar a sensibilidade da imunoterapia, mesmo com PDL1 elevado. A resposta radiológica completa não deve ser interpretada automaticamente como cura. O valor da imunoterapia, na possibilidade de controle profundo e duradouro, é para uma parcela de pacientes, e algo que precisa ser acompanhado ao longo do tempo. No segundo caso, quero comentar a respeito de um paciente com melanoma. Melanoma metastático, muito sintomático, grande volume de doença e necessidade de uma resposta rápida e profunda. Aqui a discussão não é se eu vou fazer imunoterapia ou não. Eu vou fazer imuno. Eu preciso decidir qual é a estratégia de imunoterapia que vai oferecer melhor equilíbrio entre eficácia e risco de toxicidade. Em um paciente selecionado, a gente pode considerar uma combinação, por exemplo, de anti-PD1 com anti-CTLA4. O objetivo aqui é aumentar a taxa de resposta e o controle prolongado da doença. Mas essa ampliação de atividade vem acompanhada de maior risco de toxicidades imunomediadas. Pode atingir pele, intestino, fígado, pulmões, órgãos endócrinos
entre outros. O paciente em questão, ele apresentou importante redução da carga tumoral após as primeiras doses do tratamento, mas exigiu uma vigilância próxima e manejo precoce de toxicidade. O aprendizado aqui é que mais imunoterapia não significa automaticamente um melhor tratamento. Volume, velocidade da doença, sintomas, metástases cerebrais, biomarcadores ou comorbidades como a doença imune pré-existente, tudo isso deve fazer parte, da escolha do tratamento. É justamente aí que o conhecimento dos fundamentos se transforma em tomada de decisão clínica. Então, para finalizar, guarde 4 ideias. Primeiro, o sistema imune consegue reconhecer o câncer, mas o tumor desenvolve mecanismo para escapar dessa vigilância. Segundo, os checkpoints, como CTLA4, PD-1, LAG3, eles são freios fisiológicos da resposta imune e são explorados pelo câncer. Bloqueá-los pode restaurar a atividade tumoral. Terceiro, PDL1, TMB, instabilidade de microsatélites ajudam a selecionar tratamentos, mas nenhum deles deve ser interpretado fora do contexto clínico e do tipo tumoral. E quarto, a imunoterapia transformou a oncologia, porque pode produzir respostas profundas e duradouras, mas exige seleção adequada, conhecimento das combinações e principalmente domínio do manejo das toxicidades. Bom, isso aqui foi só uma introdução. Se você quer se aprofundar a respeito da imunoterapia, sobre seus mecanismos de ação, biomarcadores, evidências clínicas e o manejo prático do uso de imunoterapia na oncologia moderna, nós aqui na SofosMed estamos preparando o curso completo com esse tema. Comente aqui embaixo, quero curso de imuno. Além de nos ajudar a construir um conteúdo alinhado com suas dúvidas, quem se manifestar aqui vai receber uma condição especial no lançamento do curso. Se esse vídeo foi útil, curta, compartilhe com alguém que está estudando oncologia e inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima aula. Até mais!